Sou Ellen Rocha, empresária, psicóloga, especialista em inteligência emocional e comportamento humano, e eu tenho como missão contribuir no crescimento de outras mulheres empreendedoras, porque empreender transformou a minha vida, transformou a minha jornada, e eu quero que transforme a sua também. E esse canal surgiu com a missão de fortalecer o emocional dessas mulheres empreendedoras. Então são pílulas emocionais. Aqui você vai ouvir sobre emoções e como isso impacta dentro do seu negócio. Então hoje em especial vamos falar do medo. O medo não pode te parar. O medo, ele é inerente aos seres humanos. É uma emoção natural. Ou seja, ele até traz proteção para você. Quando que ele começa a ser prejudicial? Quando você deixa de fazer, quando ele te impede de alcançar e ter aqueles resultados que você gostaria. Aquele medo que te paralisa. Então aí ele começa a ser prejudicial. E na minha jornada empreendedora, eu tive muito medo. O medo é como se fosse uma resposta de luta e fuga. É uma proteção. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está andando na rua e de repente você olha para o lado e você vê um cachorro vindo com toda velocidade na sua direção. De repente, você não vai ficar esperando ele chegar até você. É instantânea, é uma resposta de luta e fuga que o seu cérebro diz. Preciso correr, preciso me proteger. Isso é o medo te alertando. Mas quando a gente pensa no medo, que pode ser um medo que vai te atrapalhar, um medo que vai te prejudicar, a gente está falando de um medo que te impede de avançar. A gente está falando de um medo que te impede de chegar lá. Esse é o medo que você precisa olhar. E é sobre esse medo que nós vamos falar hoje em especial nesse primeiro vídeo do nosso canal. Por trás do medo pode existir a insegurança, a baixa autoestima, o medo de fracassar, o medo de não conseguir, o medo do que as pessoas vão falar. E aí eu gostaria de compartilhar aqui em especial a minha história, porque da minha experiência, o meu objetivo é compartilhar a minha experiência, o meu objetivo é compartilhar a minha história para que você vença os seus medos também. Eu lembro que quando eu decidi empreender, isso foi em 2020, eu, formada, psicóloga, atuando na área, em 2020 iniciou a pandemia e eu tive que vender alguma coisa, porque desde os 14 anos eu vendia, sempre fui sacoleira. E resolvi ali escolher as calcinhas. Hoje eu tenho uma empresa, Ponto das Calcinhas, e naquele ano, em 2020, eu comecei ali a vender as calcinhas como sacoleira. Ia para o consultório, continuava atendendo as minhas clientes enquanto psicóloga, e eu passei um ano assim. Essa loja foi no online. E aí, um ano depois, eu tive a oportunidade de abrir um espaço físico. E eu tive que escolher, tive que fazer uma escolha naquele ano de 2021 já. E agora, será que eu aposto no meu futuro incerto com as calcinhas? Será que eu decido abrir a minha loja? Será que eu abro o meu espaço? Ou eu continuo como psicóloga, atendendo no consultório? Porque tinha ali um status da doutora, as pessoas me chamavam de doutora. E eu deixar de ser a doutora para ser só a sacoleira, para só vender a calcinha ou só ter uma lojinha. E eu lembro que naquele início, os móveis que eu comecei foi ganhado. Mas para mim fazer essa escolha de decidir empreender, eu tive que ficar 6 meses pensando. Eu fiquei 6 meses pensando porque o medo assolava ali o meu ser, porque eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia se o meu negócio ia dar certo. Mas eu fiz a escolha, decidi abrir o meu espaço físico, meu primeiro espaço físico, a loja foi exatamente desse jeito, hoje é no mesmo local, mas a gente passou por uma reforma recentemente e estamos dessa forma. Mas se eu não tivesse vencido o medo lá atrás, o medo de fracassar, o medo do que as pessoas iriam falar, o medo de deixar de ter aquele status de ser a psicóloga, de ser a doutora, para simplesmente ser a sacoleira. Eu tive que vencer a mim mesma, eu tive que vencer esse medo, e é esse medo que você também precisa vencer. É esse medo que você precisa ver, entender, para você poder não deixar de viver e fazer as escolhas que você pode fazer. E em resultado a isso, hoje eu estou aqui compartilhando a minha experiência, compartilhando esse conhecimento com você, porque lá atrás eu fiz essa escolha. Em 2022 eu ganhei o Prêmio Mulher de Negócio representando o nosso estado de Rondônia, em 2024 novamente. Atualmente eu sou coautora desse livro, A Jornada das Empreendedoras, que é como se fosse um devocional diário para inspirar e motivar outras mulheres a empreender. Então tudo isso aconteceu na minha jornada, tudo isso aconteceu na minha vida quando eu fiz a escolha de empreender. Quando eu consegui vencer um medo que durou bastante tempo, foram 6 meses só pensando.
no que eu iria fazer. E eu imagino que talvez você possa estar vivenciando alguma situação da sua vida, seja no seu negócio ou seja em outra esfera, que você precisa olhar para esse medo. O medo ele pode te capacitar, pode te inspirar ou pode te parar. E esse vídeo é sobre isso. É para que o medo ele não te pare. Porque se eu não tivesse feito a escolha, se o medo tivesse me parado lá atrás, eu não estaria aqui hoje compartilhando esse conhecimento, não estaria surgindo esse canal que é para te servir, que é para te abençoar, para que você tenha aí dentro de você um despertar, que você entenda que as suas emoções, elas fazem parte do seu caminhar, do seu empreender e que isso impacta diretamente no seu negócio. Então esse canal é para falar sobre as nossas emoções, como isso impacta no seu dia a dia, as suas escolhas na venda. E a gente vai falar em outro momento, em outro vídeo sobre isso. Uma coisa eu te digo, você não precisa estar pronta, você precisa estar disposta a vencer esse medo, a vencer esses desafios, a entender e olhar para si e ver o que está te impedindo. E como vencer o medo de empreender? Como vencer o medo de fracassar? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no segundo vídeo. Isso mesmo, daqui 15 dias vai sair o segundo vídeo e eu gostaria que você estivesse aqui comigo, porque esse canal só tem um único propósito: fazer com que você cresça emocionalmente e, consequentemente, o seu negócio também vai crescer. Acredite! Acredite, porque foi assim que aconteceu comigo. Então compartilhe esse vídeo com alguma amiga que precisa saber que o medo, que as nossas emoções impactam sim no nosso negócio. Deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, encaminha para no mínimo 7 pessoas que precisam saber desse conhecimento, que precisa ter acesso a esse conteúdo, porque o objetivo é crescer, o objetivo é fazer com que outras pessoas cresçam também. Deixa aqui no comentário para mim qual medo que você está precisando vencer, qual medo que você está precisando superar, porque no próximo vídeo, como vencer o medo, eu posso te ajudar. Tchau, tchau, até a próxima!